Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Aconteceu de novo. Aconteceu de novo. Estreou a segunda temporada de Anéis de Poder, do Sofrer, da Lacrate, enfim, chamem como quiser. A bagaça tá de volta e a gente vai esmiuçar os 3 primeiros episódios. Já vou avisar, vai ter spoilers, então segura na mão de Deus e vai. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha, não esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas. Aproveitando, eu queria mandar aquele salve para todo mundo que comenta aqui no canal, galera. O apoio de vocês é super importante, beleza? Bora lá agora então com essa análise trevosa de Os Anéis de Poder, temporada 2. No passado eu fiz uma análise geral da primeira temporada e eu até tinha planejado fazer uma análise completa, episódio por episódio. Mas quando eu me sentei para isso, me bateu uma preguiça gargantuélica. E por quê? Porque aquela temporada foi, como dizer isso de uma forma correta e elegante? Foi uma bosta. Foi horrível de todas as formas que podia ser. Atuações bizonhas, roteiro porco que simplesmente desconsiderou a maior parte do que o Tolkien criou. Mas ó, vamos ser justos. Tem série por aí que se recupera de uma primeira temporada meia boca. Star Trek, a nova geração, é um exemplo disso. A primeira temporada foi uma catástrofe. Mas depois eles acertaram a mão na segunda e detonaram na terceira. E eu tava rezando para Os Anéis de Poder fazer o mesmo, corrigindo tudo que estava errado na primeira. Porque vamos combinar, a série teve audiência de funeral. Personagens chatos, diálogos sofríveis, enredos que fariam um monge dormir foram os grandes vilões da primeira temporada. E eu esperava, verdade seja dita com zero convicção, que a segunda temporada viesse como um raio de esperança em cima disso. Eu sou ingênuo. A segunda temporada é basicamente a primeira de novo com Ctrl+C, Ctrl+V sem vergonha. Quer dizer, se você amou ou odiou a primeira, essa aqui, pelo menos até o presente momento, não vai te surpreender. Tem uns enredos que até evoluíram um pouco, mas sinceramente parece que ninguém da Amazon ou do time de Anéis de Poder leu alguma coisa do Tolkien. E eu vou repetir isso algumas vezes nesse vídeo. Eles viram a quantidade de porcaria que fizeram da primeira temporada, viram a reação dos fãs e resolveram meter os retcons mais porcos já vistos numa obra televisiva. Coisas que aconteceram na segunda metade da primeira temporada foram simplesmente alvo de retcons para tentar consertar as cagadas. Resultado? Esses 3 primeiros episódios são tão insossos e irrelevantes quanto todo o pacote da primeira temporada, com algumas raras exceções que eu vou destrinchar já já. Mas se o objetivo era resolver os problemas, falharam miseravelmente. A Amazon, na sua genialidade de gastar $1 bilhão nessa série, decidiu que 5 temporadas de tédio era uma boa ideia. E o pensamento que não me deixa em paz é: como raios você faz um programa tão caro com um universo tão rico e consegue deixá-lo mais chato que fila de banco? A resposta é simples. 90% das cenas são só 2 personagens conversando. Sim, só isso. Parados e conversando. Aí você vê uns flashes da Terra-média bonitos, épicos, né? O dinheiro tá lá. Ele foi gasto nas paisagens. Tem uns efeitos especiais, mas mano, nesses 3 primeiros episódios o que rola são só 2 ou 3 personagens parados em frente a cenários dignos de fundo de tela de computador, trocando diálogos de uma forma sonolenta. Dá pra fazer uma temporada onde só tem gente falando funcionar? Claro, Game of Thrones fez isso lindamente nas primeiras temporadas, quando a grana ainda estava curta. A diferença? A escrita era tão boa que até a galera trocando ideia parecia uma cena de ação. Os Anéis de Poder? Não. Os diálogos aqui parecem escritos por um robô programado para expor as falhas de cada cena antes de pular para a próxima. O efeito cumulativo é que o programa se arrasta, e não é um arrastar interessante, daqueles que te prende, mas é um arrastar que te dá vontade de cochilar. Sério, gente, o troço dá sono. É chato, é enfadonho, é monótono, é sorumbático, é tudo que nenhuma obra do Tolkien conseguiu ser. O troço é chato. Essa série, em específico, é uma péssima escolha para quem fica acordado até tarde, porque é capaz da galera mais hardcore acabar dormindo antes de terminar o episódio. A única trama que realmente me prendeu na segunda temporada, pelo menos até agora, e olha que eu tô sendo generoso, foi a do Sauron. Sempre que ele aparece, dá um ânimo, sabe? Porque ver o Sauron manipulando o Celebrimbor e os outros na Terra-média é o mínimo de entretenimento que eu esperava. Só que termina por aí. O falso arrependimento do Sauron não convence ninguém do final da primeira temporada e é totalmente esquecido no início dessa segunda. Na cena onde o Sauron é atacado e esfaqueado pelos orcs, dá pra ver o quanto ele foi nerfado e enfraquecido. Sauron é uma das criaturas mais poderosas da Terra-média.
aquilo ali, da forma como foi mostrado, jamais aconteceria. Aliás, já que eu citei os orcs, se eu não estou enganado, isso é citado tanto em O Silmarillion quanto em O Senhor dos Anéis. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Os orcs são criados através de rituais, magias e torturas. Eles não possuem sentimentos, eles apenas seguem ordens, à exceção dos Uruk-hai, que são, digamos, uma casta superior dos orcs. Na série, eles estão constituindo família e se reproduzem. Vou repetir. Quem escreveu o roteiro claramente nunca leu Tolkien. Os orcs são criaturas malignas justamente por conta de Sauron e de Morgoth. Eles não têm famílias. Não existem filhotes de orcs. Eles estão sendo deliberadamente humanizados para, em algum momento, sofrerem um ataque, terem um monte de orquinhos indo de arrasta para cima e justificar a maldade dos caras. Eles realmente acham que a gente é trouxa. Outra coisa que me irrita demais nessa bagaça é o fato de que a gente não tem uma escala de tempo e distância. Quanto tempo um personagem leva para ir de um ponto ao outro? Não dizem. Qual a distância que ele percorreu? Também não dizem. Por que isso? Para esconder, ou pelo menos tentar esconder da gente, as burradas e incongruências da série. É proposital e ofensivo acharem que a gente é demente a esse ponto. Investiram uma fortuna e precisavam de uma série gigantesca para justificar o gasto. Eles não podiam se contentar com algo menor e mais focado, mesmo que tivesse sido incrível. E mesmo assim, eles conseguiram entregar essa jossa pra gente. Jogaram uma grana preta para criar algo massivo antes de entender o que estavam realmente criando. E o programa já começa limitado pelas restrições legais de direitos. Embora a revelação de Sauron tenha sido uma das partes mais fracas da primeira temporada, a presença do cara na segunda é o que salva a pátria, enquanto o resto, incluindo a Chatadriel e o Elrond Marquito lá, são basicamente rebaixados a figurantes de luxo. Eu dou um crédito para a Amazon em um ponto. Cada um desses 3 primeiros episódios tem mais de 1 hora. Eles estão entregando o volume, do jeito que os fãs esperam de uma franquia desse porte. Só que não adianta nada fazer isso se não tiver qualidade. Cadê a qualidade? A série é horrível. É quase como aquele som de fundo que você liga para dormir, sabe? Mas é só um fundinho. Tá? Aquilo ali é enrolação para te dormir. É a mesma coisa nessa série. No final das contas, é um grande desperdício das possibilidades que essa série tinha de realmente expandir o universo de O Senhor dos Anéis de uma forma significativa. Até aqui eu dei uma pincelada genérica para quem ainda não viu a série. A partir daqui, bora falar sobre cada um dos episódios com spoilers, porque eu sei que tem gente aí que já assistiu ou tá fazendo um balde para saber de spoiler, tá? Então, se você não quiser spoiler, a hora de sair é essa, beleza? Então tá, agora que só sobrou os corajosos, vamos começar com o episódio 1, seja o que Deus quiser. O episódio 1 começa do jeito mais previsível possível. Ele tenta estabelecer o tom para a temporada, mas o ritmo é tão devagar, mas tão devagar que dá vontade de acelerar a reprodução. A introdução dos personagens não traz nada de novo, nada que te prenda de verdade. Galadriel tá lá, tentando entender o que tá rolando na Terra-média, mas parece mais um robô programado para seguir em frente sem muito propósito ou paixão. A abertura se arrasta e a primeira metade do episódio é praticamente uma reprise das dinâmicas da primeira temporada. Aliás, para falar a verdade, se você assistir essa recapitulação que tem no primeiro episódio da segunda temporada, você não precisa nem assistir a primeira, já é uma vantagem. A coisa só começa a esquentar mesmo quando o Sauron começa a mexer os seus pauzinhos, começa a mexer com os marionetes lá. Quando finalmente a gente chega à trama do Sauron, o episódio ganha um pouco mais de vida. Ele manipula o Celebrimbor, plantando ideias de como criar os anéis que vão manter os elfos vivos, mas honestamente a tensão que deveria existir ali meio que se perde no caminho. O que deveria ser um momento de grande intriga acaba parecendo meio vazio, talvez porque o diálogo não consiga entregar o peso da situação. Pelo menos é interessante ver o Sauron em ação, começando a se posicionar como o grande vilão da história. E não se iludam, crianças. Sauron é o grande vilão da história, todo mundo sabe disso. Não interessa se eles querem humanizar o cara, querem dar um motivo para ele ser bandido. Não, o cara é ruim que nem carne de cobra desde o dia em que foi criado. A segunda metade do episódio 1 tenta acelerar o ritmo, mas no final das contas ainda parece que o programa está se arrastando. Eles tentam criar um suspense com uma ameaça emergente no horizonte, mas sem um senso real de perigo. Tudo acaba caindo no marasmo. Galadriel e Elrond continuam batendo cabeça sobre o que fazer a seguir, mas os diálogos são tão repetitivos que não levam a lugar nenhum. O episódio termina com uma cena que deveria ser um gancho, mas que na prática não te deixa nem um pouco ansioso para o próximo episódio.
Deixa eu fazer uma parte aqui, galera. Vocês não imaginam o sofrimento que foi ter que aturar isso aqui para trazer esse vídeo para vocês. É tempo da minha vida que eu não vou recuperar mais. Então, se você ainda não fez, curta, comente, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva para mostrar que você realmente valorizou esse sacrifício. E vamos combinar, foi um sofrimento. Segue o jogo. No episódio 2, as coisas não melhoram muito. A gente continua vendo os personagens principais enfrentando as mesmas questões, enquanto a trama avança a passo de tartaruga. Um dos momentos mais frustrantes desse episódio é ver como o Celebrimbor, que deveria ser um dos personagens mais inteligentes, cai feito um pato nas manipulações do Sauron. Sério, dá vontade de perguntar se alguém ali está realmente prestando atenção ao que está acontecendo, ou se todo mundo está só no modo automático. Minha opinião? Ninguém na produção desse troço leu Tolkien em algum momento da vida. Eu vou ficar repetindo isso aqui a exaustão, mas é verdade. A entrada de novos personagens do episódio 2 não ajuda em nada. Eles são tão rasos que mal adicionam algo à história principal. Aparecem, fazem seus discursos sobre o que está em jogo e depois simplesmente desaparecem, deixando a gente se perguntando por que eles estavam ali em primeiro lugar. A tentativa de criar uma subtrama com esses personagens acaba sendo uma distração inútil, diluindo ainda mais o impacto dos eventos principais. O único ponto alto do episódio 2 é a cinematografia. Tem algumas cenas visualmente impressionantes, especialmente nas paisagens da Terra-média, que a gente sabe que tem muita coisa bonita ali. Mas quando você para pensar que a série gastou bilhões para ter esses cenários, começa a questionar se valeu a pena. Beleza, é bonito de ver? É, mas a beleza não sustenta a narrativa. A gente quer mais do que só um espetáculo visual, a gente quer histórias que nos envolvam de verdade. Isso é uma coisa que eu bato na tecla em quase todos os meus vídeos. Não adianta nada tu ter efeito especial de primeira, não adianta nada tu ter atuações inacreditáveis, incríveis, sensacionais, se tu não tiver uma história para amarrar tudo isso. E aí a gente chega ao episódio 3, que continua com a mesma vibe. A narrativa finalmente começa a mostrar alguns sinais de vida, mas ainda está longe de ser o que a gente esperava de uma série tão ambiciosa. A trama do Sauron continua a ser o ponto mais interessante, mas mesmo assim o ritmo lento e os diálogos chatos para mais de metro tiram qualquer brilho que essa história poderia ter. Para ser sincero, eu terminei esses 3 primeiros episódios me sentindo exausto. E não de um jeito bom. A sensação é de que eu assistia 3 horas de algo que poderia ter sido condensado em 1 hora no máximo. Os personagens não evoluem, os conflitos não avançam, e o que deveria ser uma trama épica se arrasta como uma novela sem fim. Até agora, a segunda temporada de Os Anéis de Poder parece ser um desperdício de potencial exatamente do mesmo jeito que a primeira temporada inteira foi. Eles tinham tudo nas mãos para criar algo memorável, mas parece que escolheram o caminho mais fácil. Repetir a fórmula da primeira temporada e torcer para que os fãs fiquem por aí esperando que melhore. Conclusão, se você ainda está pensando que se vale a pena assistir a segunda temporada, minha dica é: debreia, vai com calma. Não espere grandes mudanças ou um salto de qualidade. É mais do mesmo. E se você já estava desanimado com a primeira temporada, não tem muito aqui que vai te fazer mudar de ideia. Lamento informar. Agora, se você curtiu o primeiro ano, pode ser que encontre algo de valor desses episódios iniciais. Só não espere uma série de luzes e fogos de artifício, porque no final das contas Os Anéis de Poder continua tendo uma embalagem bonita de se ver, mas com nada de conteúdo real. Aqui eu vou concordar inteiramente com os meus queridos Tony Blake e Alves Ventura do Heróis e Mais. Os Anéis de Poder não é e nem nunca foi uma adaptação de algum trabalho do professor John Ronald Reuel Tolkien. A série não é nada além de uma fanfic das mais ordinárias e sem vergonhas que eu já vi na vida. Se você assistiu e, assim como eu, não conseguiu gostar, pode ter certeza de que eu te entendo. Não assista mais, deixa que eu assisto e te conto depois. Vou me dar esse trabalho. Eu vou fazer análise episódio por episódio. Se você assistiu e gostou, ou não leu Tolkien e assistiu como aquilo que ela se propôs a ser, nada além de uma fanfic, e tá tudo bem com isso, vamos deixar claro, ou sei lá, eu não quero ofender ninguém. Vão ter os filhos de Deus que vão aparecer nos comentários e falar para eu crescer, que nada disso existe, que é tudo ficção, etc. A essas pessoas eu só agradeço pelo engajamento que ajuda muito. E era isso, pessoas, esse foi o vídeo de hoje, eu espero de coração que vocês tenham curtido. Se teve valor para vocês, não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.